vocês? Mais um vídeo para o nosso especial de Natal. E desta vez eu trouxe um pote, um reciclável, né? Eu tô aproveitando um frasco de azeitona e potes são sempre muito bem-vindos, a clientela ama. Então desta vez eu trouxe este pote. Olha que lindo, facinho de ser feito e rápido de ser feito. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o seu like, compartilha e comenta, tá? Vamos ajudar o canal. Bora aprender? Neste projeto, eu vou reaproveitar um vidro de azeitona. Eu quero necessariamente que este vidro seja estreito e longo. Para o projeto que eu vou fazer, vai ficar mais bonitinho se ele tiver este formato, tá? Para preparar a tampa, o ideal seria que eu tivesse uma tampinha de plástico, mas eu não tenho. Eu vou reaproveitar com essa tampa mesmo de metal. Então, a primeira coisa que eu preciso é preparar a tampa. E eu faço essa preparação passando um primer. Para passar o primer, eu faço assim, ó. Eu forro com papel toalha aqui dentro da tampa, bem forradinho. Eu gosto de usar este primer, que é em spray, pode ser de qualquer marca. A gente agita com movimentos circulares. E passo. O cheiro é bastante forte. Depois que ele der uma secada aqui, eu viro e passo outra demão. O vidro também precisa ser preparado. E eu tenho que limpar esse vidro, tirar toda a parte de gordura que ele possa ter. Então, para isso, eu passo álcool. Agora, eu vou também fazer uma preparação prévia nesse vidro, que é passar cola e deixar secar nestas duas extremidades. Depois que secar, vai ficar assim, ó. Então, eu tenho cola aqui, ó, em toda a borda e aqui também. E é neste ponto que a gente vai continuar o projeto. Aqui eu tenho uma bola de 75 milímetros. E vou tirar aqui, ó, uma fatiinha. Repare que a bola é maior do que a tampa, mas o objetivo é esse mesmo, ela ser maior que a tampa, tá bom? Tirei uma nesguinha, foi só um pouquinho. Para quem quiser saber mais ou menos o diâmetro, ó, eu tirei até um diâmetro de 4,5. A minha tampa tem 5,5, esta bola tem 7,5 e o meu frasco é um frasco de 6 até a boca por 15. Um frasco de 6 por 15. Eu vou agora passar um pouquinho de cola nesta bolinha e vou deixar secar. Agora que a cola do vidro já tá seca, eu vou fazer uma neve aqui e uma neve aqui. Consegue ver onde tá a cola? Esta cola não pode passar de 2 centímetros, porque se eu vier com cola muito para cima e muito para baixo, vai ficar só uma parte do vidro aparecendo, e eu quero que apareça bastante. Eu vou pegar uma massa branca e vou abrir essa massa branca mais ou menos com meio centímetro. Não vou me preocupar aqui em usar a reguinha niveladora, mas eu não vou deixar ela muito fininha, não. Vou pegar esta massa e vou posicionar até mais ou menos uns 4, 5 centímetros. Ó, mais ou menos uns 4 centímetros, até no máximo 4,5. Então, eu vou pôr aqui, ó. E ela tem que passar do vidro, tá? Vou posicionar aqui, assim, ó. E vou cortar aqui.
E se você quiser deixar aqui fechado, você pode. Eu não deixo, eu deixo sempre aberto. Então, eu venho aqui com o cortador circular, ó, e tiro esse centro. Se ainda tá muito espesso, eu venho e diminuo ainda um pouquinho mais. Aqui eu sumo com essa emenda. Ficou assim. Com aquela agulha que eu faço os recortes, que é aquela agulha de boneca, eu vou fazer o movimento da neve. Lembre-se que eu tenho cola até mais ou menos aqui. Então, eu não vou passar para além da cola. Eu vou me basear em fazer os cortes aqui, assim, ó. E ficou assim. Eu vou dar uma amassadinha para tirar todas as rebarbas e deixar isso aqui perfeito. E vou olhar se o desenho me agrada. Se ele me agradar, ótimo. Se ele não me agradar, posso aumentar um, diminuir o outro, aumentar a distância entre eles, enfim, fazer um outro recorte. Mas do jeito que tá, eu acho que vai me agradar sim. Vou tirar isso aqui, ó. Deixar bem limpinho. E agora sim, eu vou tirar as rebarbas e fazer os escorridinhos. E ficou assim. Eu vou fazer exatamente esse mesmo trabalho aqui. Então, eu vou pôr a massa aqui, vou deixá-la passar um pouco e depois vou recortar. Exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo. E eu vou também fazer umas depressões aqui. Eu não quero isso aqui muito liso, sabe? Eu quero que pareça mesmo neve, que fique meio irregular. Então, ó, tô marcando assim aleatoriamente algumas depressões. A hora que eu vier com giz pastel, isso aqui vai ajudar bastante a dar textura. Parece que ficou muito marcado, mas não ficou, porque a hora que encolher, uma boa parte dessas marcas vão sair, né? Então, tô deixando assim, bem marcadinho. E vou fazer aquele mesmo trabalho de dar uma textura aqui, ó. E ficou assim. Vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Agora que a cola aqui já secou, eu vou revestir essa bolinha. Eu vou simplesmente pegar uma quantidade de massa que não tem medida, vou abrir e vou encapar como se ela fosse um bolo. Sovo bem a massa. Lembrando que eu uso massa da Policol e eu tô usando a massa branca já tingida. Coloco e vou só acariciando assim, ó. Faço a massa descer até aquele nosso corte, ó. Assim, eu venho acariciando. E ela ficou assim, ó. Vou alisar com esta parte da mão. Repare que eu seguro entre as duas mãos abertas e vou fazendo movimento de chauzinho, sem colocar os dedos, porque o dedo tem digital. Até quando eu faço isso, ó, eu só tô apoiando no dedo, eu não tô deixando a digital enxergar, tá?
Vou espetar novamente e vou deixar isso aqui secando um pouquinho. A hora que secar, isso aqui vai ficar lisinho, lisinho. O que que eu peguei aqui? O ideal seria que eu tivesse um tarugo, que é aquele isopor cilíndrico, mas eu não tenho. Então, eu vou fazer com esse pedaço de isopor a parte de cima do chapéu. Eu tenho aqui um retângulo de 7 por 5, tá? Tenho aqui um cortador circular de 5. Então, eu vou com a caneta marcar aqui, ó, para eu cortar mais ou menos em forma de cilindro esse isopor aqui. Não vai ficar perfeito, mas vai ficar bom, o suficiente para eu fazer a minha peça. Se você tiver um tarugo de 5 centímetros de diâmetro, é melhor. Mas se não tiver, a gente se vira bem com isso aqui. E vou dar uma lixadinha. Vou usar uma lixa 180 e vou lixar bem devagarinho. Pronto. Vou passar cola e deixar secar. Aqui eu já sovei bem uma massa preta e vou abrir entre reguinhas niveladoras de 6 milímetros. Aqui tem uma bolinha, vou estourar. Aqui tem outra bolinha, eu vou estourar. E aqui tem outra bolinha, eu vou estourar. E vou com este cortador de 10, cortar um círculo aqui, ó. E agora, vou alongar um pouquinho esse círculo. Deixar ele levemente oval. E vou deixar isso aqui secando. Tô deixando com mais ou menos 12 por 8,5. 12 por 8,5. Vou encapar também aquele tarugo que a gente fez. Já passei cola e vou abrir uma massa branca. Ó, não tô abrindo muito grossa, mais ou menos uns 3 milímetros. O topo do chapéu eu vou fechar, e aqui eu não preciso fechar tudo. Tirar esse excesso de massa que tá formando as preguinhas, e vou fechar. Aqui também vou dar uma fechadinha assim, ó. E aqui vou fechar direitinho. Ó, eu vou juntando tudo pro meio. Aí, com a tesoura, eu corto de novo. E agora, eu vou alisar. E vou deixar isso aqui secando também. Então, aqui tá a tampinha, que eu já passei o primer. O ideal seria deixar essa tampinha descansando por 72, de 48 a 72 horas, para esse primer se solidificar bem antes de encapar. Mas eu vou encapar assim mesmo. E vou fechar bem. Porque apesar desse vidro ainda não ter frente e costas, ele tem uma emenda aqui e uma emenda aqui. Então, eu quero decidir qual vai ser a frente do vidro, qual vai ser as costas do vidro. Então, ó, ou esta ou esta. Deixa eu ver qual me agrada mais. Acho que é esse lado. Não, esse lado aqui, ó, tá? A emenda tá aqui. Então, eu vou... Tá bem fechado. Eu vou fazer uma marcação no que é o meio desse frasco. E vou marcar. Emenda, emenda, então o meio é aqui. Vou aqui colocar uma fita.
E eu sei que aqui, então, vai estar à frente do frasco, tá? Porque assim eu posso fazer a tampa sem precisar do frasco. Eu vou pegar um pouco de cola e vou passar aqui, ó. E vou deixar isso aqui secando. Agora que essa colinha aqui já deu uma secada, vou abrir uma massa. Tô usando massa natural, porque como não vai aparecer, eu não vou gastar massa colorida para fazer uma coisa que não vai aparecer. Cortei um círculo. Eu não preciso dessa medida exata, mas esse é um de 8. É que, na verdade, só para ficar mais fácil, que eu cortei. Vou posicionar isso aqui, ó. Deixei grossinho. E agora, vou vir aqui, vou encapar assim, ó. Tô virando mesmo lá pra dentro. Aí, daqui uns 2 dias, dependendo da umidade do ar, amanhã, eu venho e recorto. Se aqui ficou um pouquinho de ar, eu furo e vou tirar esse ar. Aqui eu não preciso alisar, não preciso me preocupar com nada, porque isso aqui não vai aparecer, tá? Vou pegar a nossa bola de isopor, ela ainda tá meio molhada, mas ela já tá bem mais lisinha. E vou colar isso aqui. Essa vai ser a frente da cabecinha dele. Vou deixar isso aqui secar um pouquinho. Agora que já tá tudo bem sequinho e endurecido, nós vamos dar continuidade. Então, repare, ó, aqui eu forrei com branco, aqui eu forrei com natural. E esse natural já secou bem. Então, agora, eu cuidadosamente com o estilete, vou tirar essa rebarba aqui. Repare que tá ainda macia. E eu procuro não encostar o estilete no metal, para não tirar aquele primer. Agora, eu aliso assim, ó. E ficou assim. A vantagem de a gente fazer as coisas sequenciais, deixando a secagem necessária entre uma etapa e outra, é que a hora que a gente vai dar prosseguimento, fica muito mais fácil. Isso aqui já tá completamente seco, isso aqui já tá completamente seco. Então, esta marca aqui acaba até ficando desnecessária, porque eu já vou poder tampar o frasco, tá? Aqui eu tenho a costura, aqui eu tenho a outra junção, e eu vou fechar esse frasco. E agora eu posso fechar direitinho, porque ele já tá duro. E se eu olhar ali, ó, eu consigo ver que a marquinha que eu fiz tá bem aqui, ó, entre as duas marcações, tá? Então, perfeito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um cachecol. Eu quero que esse cachecol saia de mais ou menos aqui e chegue até o começo da neve. Eu quero tampar esta parte que tá sem massa. Então, é importante que a minha massa já esteja bem consistente. Olha, gente, é importante que essa massa já esteja bem dura. A massa que eu vou colocar o cachecol, para ele não cair e não grudar na neve. Se a sua massa não tiver muito dura, o que você pode fazer é vir aqui, ó, e colocar um EVA, para que a hora que você coloque o cachecol, ele não entre em contato com essa massa para não grudar. A minha massa já tá bem dura, eu já sovei bastante e agora eu vou fazer um rolinho que dê a volta aqui inteira. Se você não tiver um rolo grande para achatar o centro de uma vez só, usa o pequenininho e faz em 2 etapas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este rolo aqui e vou achatar esse centro. E vou posicionar aqui, ó.
Veja que ele vai dar a volta, cobrindo tudo, não deixando ver. Eu não posso deixar grudar, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, para que isso aqui não grude, para que fique fácil de abrir depois. Vou passar cola aqui e vou passar cola aqui. E vou tirar o excesso, não vou deixar tudo isso de cola, não. Vou deixar a emenda aqui ao meio, tá? Aqui ao meio, então, eu vou deixar a emenda aqui, ó. Vou vir aqui, assim, e vou dar toda a volta. E vou afastar aqui, ó. Aqui onde eu marquei, eu tenho que tirar essa marca. Como eu disse, a minha massa já está tão dura que tá difícil tirar essa marquinha. O que é importante aqui? Que eu afaste isso do frasco, ó, mas que ele fique tampando o que não tem neve, tá? Ó, ele vai ficar assim. Com capricho. Afastando daqui, ó. Então, se a minha massa tá dura, ela me obedece. Se a tua não tiver, coloque o EVA aqui, ó, pra não grudar, tá bom? Não pode grudar. Bom, com esta parte que sobrou, eu vou deixar um pouquinho mais curta. E vou colocar aqui. Deixa eu ver a altura que eu quero. É, essa altura mesmo. Então, já dei uma afinadinha e vou engarranchar aqui. E venho e dou uma limpada, se eu achar que extravasou um pouquinho de cola. Tá ficando assim, ó. Eu não vou deixar isso aqui arredondado. Eu vou cortar aqui pra deixar reto. Acho que vai ficar melhor. Cuidando sempre disso aqui não subir, pra não aparecer o vidro, só que ao mesmo tempo não deixar grudar aqui. Como eu digo sempre, o biscuit ele precisa ser vigiado. Então, você não dê bobeira, principalmente se a sua massa estiver mole. A minha massa está bem durinha, então não vai cair. Vou pegar aqui 15 gramas de massa e vou fazer aquele nariz de cenoura. Então, vou fazer uma coxinha. Vou deixar essa coxinha com mais ou menos... Deixa eu medir aqui. Com mais ou menos 7 centímetros, 7 centímetros e meio. E vou fazer aquela movimentação. Isso é bem típico mesmo do country, né? Fazer o narizinho do boneco de neve com esta movimentação. E vou marcar com uma faquinha. E antes de colocar o narizinho, eu vou passar o blush. Então, eu venho de novo, localizo onde estão as minhas emendas, para saber que o meu meio é aqui. E se o meu meio é aqui, eu vou passar blush aqui e aqui. E agora sim, eu vou vir com a cenoura aqui, ó. Vou passar cola. Não vou deixar muito solta, porque essa tampa vai girar, então ela não pode ser muito frágil. Eu poderia ter feito os olhinhos com olhinho adesivo,
ou pintar. Neste aqui, eu optei por pintar. Então, eu vou fazer aquela pinturinha bem simplesinha. Então, eu vou fazer 2 gotinhas assim, ó. Vou pegar, então, esse pincel, que é o Ceramic 75510, e com tinta preta, eu vou pintar essas 2 gotinhas. Ó, já hidratei o meu pincel, coloquei um pouquinho de tinta aqui. E vou aqui fazer uma pinturinha chapada. Agora, eu vou secar um pouquinho isso aqui. Agora que isso aqui já tá seco, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, vou hidratar, vou tirar o excesso. E vou pegar uma tinta branca e vou fazer uma luz. Vou molhar a pontinha do pincel, só a pontinha, e vou trabalhar um pouquinho. Vou secar também. Agora, eu vou puxar uns cílios. Bem aguadinho. E vou colocar o brilho no olho. E ficou assim. Agora que isso aqui já tá prontinho, eu vou pro chapéu. Então, olha só. Eu fiz, ele está ainda maleável, mas ele já tá bem durinho. Então, eu vou vir e vou colar isso aqui, ó. Com cola branca mesmo. Colar assim, ó. Dá uma entortadinha nessa aba pra cima. E ela fica, porque ele já tá mais ou menos seco, né? E vou pregar isso aqui, ó. Eu gosto sempre de vir aqui, ó, e dar uma cavucadinha. Tirar um pouquinho desse miolinho aqui, ó, para ele se adaptar melhor ao chapéu. Mas isso nem seria necessário pelo fato de que eu ainda vou colocar aquele acabamento. Então, o acabamento poderia esconder a parte que não fica grudada. Mas eu prefiro dar uma cavucadinha assim, ó, porque daí ele se adapta melhor aqui. E vou com cola instantânea para ir mais rápido. Eu uso essa Policol, que é a cola instantânea, de alta viscosidade. Eu adoro esta cola, porque ela é muito rápida e ela não escorre. Então, coloquei bem no meio e vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui. E vou apertar. Como isso é um pote, eu até vou colocar um pedaço aqui de palito aqui, ó. E pronto. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui. O acabamento aqui vai ser bem igual esse cachecol, só que em vermelho. Então, peguei aqui uma quantidade de massa qualquer, vou abrir um rolinho. Essa minha massa agora já está mais mole, é legal isso, porque daí ela vai se adaptar bem ali à região do chapeuzinho. Esse rolinho vai ser mais fino. E vou agora apertar com essa esteca, porque agora é mais fininho. Vou passar água.
E vou começar do lado de cá. Tô passando água aqui embaixo para grudar bem. E aqui neste acabamento eu vou colocar uma estrela. Então aqui eu vou fazer o acabamento diferente daqui. Aqui eu não fiz. Aqui eu vou fazer. Então agora com água, ó, eu vou fazer todo esse acabamento. E ele ficou assim. Olha que lindo. Então, agora, ele já tá praticamente pronto. Eu vou distribuir essas 3 estrelinhas, vou colocar uma aqui. Eu ainda vou utilizar esse chantilly fake, que também é da Policol, e vou colocar como se fosse uma neve em alguns pontos desse boneco. Deixa eu abrir aqui. Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar e vou distribuir em alguns pontos. E aqui não tem regra. Eu vou colocar quanto quiser. Ah, Selma, não tem o chantilly fake. Não faz mal. Faça com tinta dimensional, faça com um pedacinho de massa. É que esse processo aqui com o chantilly fica facilitado. Mas se você não tiver, não vai deixar de fazer porque não tem. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Depois que esse chantilly secar bem, eu vou ainda passar um pouquinho de giz pastel em alguns lugares. Vou passar um azul aqui, principalmente aqui na neve, para salientar bem essas reentrâncias que eu fiz. E tá aqui o nosso pote. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like, compartilhem e vamos para uma próxima pecinha brevemente. Tchau, gente! Tchau!